Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa aí falando tudo sobre a seleção brasileira, que já tem seu confronto definido, que é contra o Japão. O Japão empata o jogo contra a Suécia, né, e passou em segundo e agora enfrenta aí a seleção brasileira, né. Vamos ver informações exclusivas e como eles reagiram a tudo isso. Então, sem mais enrolação galera, fica agora aí com o vídeo. Coisas são melhores do que estar numa Copa do Mundo, viver tudo de pertinho, ainda mais com a seleção brasileira. E esse é o privilégio que tem o nosso ótimo Felipe Killing. Killing, por aqui, a gente tá no Arraiá, todo mundo de xadrez, São João, é um mês especial pro Nordeste, pro Brasil, mas o que a gente quer é um jogo especial contra o Japão segunda-feira. Só estamos pensando nisso, Killing. Pra você, bom dia. Bom dia, Renata. É um privilégio mesmo estar aqui na Copa do Mundo, cobrindo a seleção brasileira, conversando com você, a turma do Jogo Aberto, todos os dias trazendo informações. Estamos em frente ao Centro de Treinamento Columbia Park. Hoje, à 13h, horário de Brasília, começa o treino. O ônibus ainda não chegou, vai chegar daqui a pouco. A gente sabe que os jogadores precisam se preparar e depois ir para o campo. E aí, à tarde, entrevista coletiva. O Brasil se ajustando para essa partida contra o Japão, que vai acontecer em Houston, segunda-feira, às 14h, horário de Brasília. E que baita programa a gente vai fazer na segunda-feira, direto do palco da partida. Bom, seguinte, Renata, sobre o jogo contra a Escócia, a CBF enviou um ofício à FIFA reclamando do árbitro mexicano, o César Ramos. Ele anulou um gol do Vinícius Júnior quando a partida estava em 1-0. O Vini acabou roubando a bola do escocês Hendry, fez o gol, mas o VAR chamou e aí o César Ramos acabou anulando. A argumentação da CBF foi a seguinte, que não houve um segmento de padrão, porque em outras partidas da Copa do Mundo a decisão de campo era mantida e o VAR só era chamado quando era um suposto erro grave, e esse não foi o entendimento da CBF. O VAR não deveria ter sido chamado, deveria ter valido a decisão do campo. A CBF adotou um tom cordial, mas quis se impor e falar que não ficou satisfeita, até porque esse mesmo árbitro acabou gerando uma polêmica no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2018, empate com a Suíça em 1-1, e o gol da Suíça saiu depois de uma falta no zagueiro Miranda. A CBF disse que esse é um árbitro experiente, mas sugeriu que ele não apite mais jogos do Brasil. E de fato, ele é experiente, tem 42 anos, apitou a Copa do Mundo de 2018, apitou a Copa do Mundo de 2022, inclusive a semifinal do Marrocos e a França, mas contra o Brasil ele tem decisões questionáveis. E que a gente não fale mais de arbitragem, só mesmo do campo, mas a CBF fez questão de expor a CBF seu descontentamento. Mas é isso, Renata, a gente está seguindo aqui os passos da seleção brasileira, que amanhã volta a treinar neste centro de treinamento, e aí, no período da tarde, após o almoço, pega o avião em direção ao Texas e a gente vai fazer o mesmo. O Brasil está formando um time com uma identidade cada vez mais clara e também temos um protagonista definido. E é isso que a gente conta na reportagem agora. Para o Brasil, a fase de grupos terminou. E ela valeu mais do que 7 pontos. Valeu a construção de um time. Os comandados de Carlo Ancelotti chegam ao mata-mata mais organizados, mais seguros e com uma ideia de jogo muito mais clara do que apresentaram na estreia contra o Marrocos. As respostas apareceram aos poucos. O Brasil passou a controlar melhor as partidas, a pressionar mais, a sofrer menos. Encontrou equilíbrio entre defesa e ataque. E deixou de depender apenas de momentos individuais para construir as vitórias. Foi uma evolução construída jogo após jogo. Agora estamos jogando como uma equipe. Este é o objetivo. Estamos perfeitos, não estamos perfeitos, temos coisas que podemos melhorar. Nas redes sociais, o italiano disse: orgulhosos pela classificação e pela evolução da equipe. Agora temos que nos preparar bem, mantendo o foco e a confiança. Vamos juntos. A fase de grupos costuma servir para somar pontos. O Brasil também somou respostas. Mas além de um time, a seleção também encontrou algo importante para uma Copa do Mundo. Um protagonista. Vini Júnior!
Esse protagonista atende pelo nome de Vinícius Júnior. Foi dele o gol que evitou a derrota na estreia. Foi dele a liderança técnica quando a seleção ainda buscava uma identidade. E foram dele os 2 gols na vitória sobre a Escócia, que confirmou o Brasil na liderança do grupo. Mais do que decidir partidas, Vinícius passou a dar personalidade a uma equipe que cresceu durante a competição. Do Brasil, Vini Júnior! Vini Júnior! No futebol é sempre importante estar marcando gols, sempre importante estar fazendo grandes jogos, e nos 3 primeiros jogos consegui ir muito bem e evoluir tudo que eu passei nesses anos na seleção. O crescimento de Vinícius Júnior acompanhou o crescimento do time. Enquanto o coletivo evoluía, o camisa 7 passou a chamar a responsabilidade cada vez com mais naturalidade. Uma combinação que muda o ambiente para o mata-mata, porque seleções fortes têm organização, mas quase sempre também precisam de alguém capaz de decidir. Os números ajudam a explicar o momento do camisa 7. Com os gols nos 3 primeiros jogos do Brasil, Vinícius igualou um feito alcançado apenas por campeões do mundo com a seleção. Jairzinho em 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002. Um grupo que reúne jogadores decisivos em campanhas que terminaram com a taça. Enquanto Vinícius assumia esse protagonismo, outra boa notícia aparecia para Carlo Ancelotti. Neymar voltou a jogar. O camisa 10 reencontra uma seleção diferente, mais organizada, mais confiante e com um modelo de jogo que começou a ganhar forma. O desafio agora já não é montar um time, é fazer esse time crescer. Encontrar espaço para Neymar sem perder o equilíbrio construído ao longo da fase de grupos. Acrescentar talento a uma equipe que passou a confiar mais no coletivo. Durante a primeira fase, Ancelotti procurava respostas. Terminou encontrando um time. Encontrou um protagonista em Vinícius Júnior e recuperou o Neymar antes do início mata-mata. Agora começa a outra Copa, não mais a da construção, mas a das escolhas, porque o desafio do treinador deixa de ser encontrar a melhor formação e passa a ser atirar a melhor versão de uma seleção que pela primeira vez neste Mundial parece saber exatamente como quer jogar. Killing, calma aí só um pouquinho que já trocamos mais ideias, vamos falar de seleção brasileira. Depois desse jogo contra a Escócia, eu percebo que mundo afora estão falando melhor dos nossos comandados aí do Ancelotti, dos nossos jogadores, então bem bacana mesmo. Já, mais seleção brasileira com o Felipe Killing diretamente dos Estados Unidos. Ronaldão, o Brasil fez um jogo bem sólido, um jogo que a maioria aprovou contra a Escócia. Agora é um adversário mais difícil, é o Japão. O que muda em termos até de preparação da seleção? Você falou tudo, foi um momento em que o Brasil mostrou para o mundo que ainda está na competição, que está, né, tá mudando a cara com o Ancelotti, está mudando algumas peças, porque no primeiro jogo deixou a desejar muita gente, até falando de peso de jogadores, que é coisa que você não pode entrar ali firme, você não sabe o peso do cara. Falaram, o Casemiro tá gordo, não sei o quê. Que isso? Você viu a balança lá? Você viu o número do calção dele? Se é GG ou se é G ou se é MOP? Então tem coisas que o futebol brasileiro ele proporciona pra gente, umas inhacas comentando sobre isso, e o Brasil calou a boca de muita gente, e tem muita gente ainda esperando o tropeço do Brasil. Então o que melhorou no Brasil? Foi o quê? Um treinador que está confiante no seu grupo, um treinador que confiou em todo mundo e colocou para jogar. O Ryan, dependendo da idade, foi para o jogo também. E o Brasil mostra uma maturidade dentro da competição. Eu espero que continue assim, essa maturidade, crescendo, aprimorando, esse tempo todo que até você ressaltou, menina Renata, desse tempo junto que a seleção está mais de 25 dias. Está fazendo a diferença, isso é nítido. E nítido. Então é isso aí, é pensar numa mudança radical até nesse jogo contra o Japão, que vai pegar uma equipe que já está ajustada há muito tempo. Agora, Cicinho, uma perguntinha. Você repetiria a escalação do Brasil contra a Escócia também diante do Japão ou começaria com o Neymar? Não, eu repetiria a escalação. Repetiria a escalação porque o Brasil jogou muito bem, a equipe que entrou jogando
tomou conta da partida. Vale ressaltar que o Japão é uma equipe que vai jogar também, não vai ficar naquela questão defensiva, como aconteceu o Haiti, como aconteceu a Escócia. Vai ser um time muito parecido com o Marrocos, procurando o jogo, tentando impor velocidade. E o Brasil tem que fazer prevalecer a vontade brasileira, o bom momento brasileiro, esse crescimento dos jogadores, Vinícius Júnior, usando o Matheus Cunha, porque são jogadores aí que têm desequilibrado. E manteria essa escalação porque o Brasil se apresentou muito bem nesse último jogo, né? Edu, tem sido a nossa principal arma, o Vini Júnior é o jogador mais celebrado, mais efetivo até agora. O que o Japão pode fazer para segurar o Vini? Porque eles vão pensar nisso, eu tenho certeza. Ah, não tenha dúvida. De repente a marcação dupla ali em cima dele, até porque é um jogador que realmente chama a atenção. Mas o que está me chamando a atenção é o que o Killing me falou, Renato, com relação à identidade. A seleção brasileira está criando uma identidade dentro da Copa do Mundo. E isso é muito bacana, porque não adianta nada você ter uma identidade antes, só que chegar na hora do vamos ver, você não corresponde. Então, está se criando isso dentro da Copa do Mundo, isso é muito bacana. Acho que a seleção está pegando confiança. Os jogadores, você vê todos os gols que saem, todo mundo vai lá se abraçar, todo mundo vai lá cumprimentar o seu companheiro. Então, isso mostra também uma unidade entre eles. E isso reflete dentro do campo, um correndo para o outro, um marcando para o outro, entendeu? Um fazendo de repente a função do outro, e isso a gente espera que possa fazer daqui para frente cada vez mais nessa Copa do Mundo. E o Tafarel foi abraçar o Alisson no final do jogo também, isso é legal, né? Não só os jogadores ali, né, Cicinho? Cicinho parece estar com sono, Cicinho, para fora, Cicinho! Não, o Tafarel vai abraçar quem? O Tafarel ele treina o goleiro, você quer que ele abrace quem? O Ancelotti? Moral, cara, ir lá! Você tá trazendo uma novidade aqui, Isso me lembrava muito o Aguinaldo Moreira, que foi meu treinador, que era na boa e na ruim abraçando. Isso é legal, o cara tá ali junto, porque eles estão treinando sempre junto. Eu gostei de ver o Tafarel falando, boa menino, agora você tá correspondendo. É isso, Cicinho. Agora, eu acho que, pelo menos a minha avaliação, quando eu analiso o aspecto defensivo, não é quantos gols o goleiro sofreu. Nesse caso, o Alisson não sofreu nenhum, mas acho que o comportamento defensivo, e o Edu sabe bem, tem se mostrado em evolução. Eu achei que nos outros jogos, Marquinhos, Gabriel Magalhães, não sei se cansados, que foram até o final com decisão de Champions League, mas achei eles mais nervosos, mais tensos. Já no jogo contra a Escócia, eles estavam tranquilos, todo mundo jogou bem, se entenderam, se comunicaram. É por aí. Não, e é por aí, você pega também a entrada do Danilo, que também é um jogador experiente, um jogador que ajuda muito ali na marcação. Porque, tranquiliza o goleiro, né? Tranquiliza, e é um cara que passa a sua experiência também. E quando o Marquinhos olha pro lado, o Danilo, o cara, capitão, o cara já é experiente, isso também acaba auxiliando na parte defensiva e principalmente na questão da comunicação, Renato. Eu vejo que a seleção brasileira ali na parte defensiva está comunicando mais entre eles e está ajudando principalmente no posicionamento. Bom, agora vamos falar do grupo D. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim do vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos a imprensa falando um pouquinho aí no Jogo Aberto sobre a seleção brasileira que enfrenta agora o Japão. O Japão é o novo adversário aí da seleção brasileira. A gente sabe que o Japão é um time bem chatinho, né? Bem organizado. Eles vêm crescendo há muito tempo aí, já se colocando à frente de muitos times, né? Então não dá para vacilar com essa seleção. Mas é isso. A chance do Brasil se classificar é muito grande. Isso porque o time vem evoluindo no campeonato, mostrando aí uma sequência muito boa. E com a volta de Neymar também e Endrick ali no banco durante as partidas, né? Vai ser mais fundamental ainda. Se você concorda, dê sua opinião aqui pra gente, deixe seu like, se inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.